Pessoal, primeiramente, desculpa, tá? A demora, não foi algo previsto, mas aqui no Rio, acho que como em todo o Brasil, a gente está passando por um momento muito delicado e o meu computador ontem travou, ele pifou, na verdade, e eu estou sem arquivo algum, então eu tive que montar tudo de ontem para hoje, para a nossa palestra, e eu não tenho, assim, ferramentas para recuperar o meu material agora, porque as lojas estão fechadas, assistência técnica, então eu não tenho nem como sair da minha casa para poder resolver isso. Mas eu acho que eu tenho uma frase, desde que eu me formei, eu adotei essa frase, que é enquanto o mundo gira, o professor se vira. Então, assim, os nossos alunos, eles não têm culpa das dificuldades que a gente está passando, dos transtornos. Eu acho que o aluno quer chegar e receber lá uma aula com qualidade, a atenção do professor. Então, eu acho que a gente tem que continuar, de qualquer jeito, tá bom? Então, eu montei esse nosso segundo encontro baseado na Batalha Campal. Renan, tá ouvindo direitinho, né? Tranquilo, pode continuar. Tá, vou deixar o celular aqui na minha frente, já está aberto na conversa com você, que qualquer coisa você me manda aqui, tá bom? Beleza. Tá. Então, pessoal, o nosso primeiro encontro foi aquele apenas sobre a parte teórica, né? A formação do professor, relacionamento com o aluno. E como é que eu organizei esse segundo encontro? Hoje nós vamos falar especificamente da Batalha metodologia, como fazer, como construir o material. Então, assim, a parte teórica ficou no encontro passado e hoje é a nossa aula prática, beleza? Aula, entre aspas, né? Renan, pode passar aí para o primeiro slide, por favor. Deixa eu. Então, esse slide está com o roteiro do dia 31, beleza? Eu estou vendo a sua tela também. Já está no roteiro, né? Uhum. Tá, então vamos lá. Qual é o roteiro para o roteiro para hoje? Hoje nós vamos falar sobre o swordplay, que é alguns chamam esporte, outros de oficina, de dinâmica, mas ele basicamente ele me deu as ferramentas para poder construir uma batalha campal. Eu tive que adaptar para a escola, porque a gente não pode levar todas as regras do swordplay para a escola. Hoje nós vamos falar também da confecção do material, como fazer, como escolher os melhores materiais, onde que a gente pode encontrar esses recursos, tanto os recursos físicos quanto também aulas sobre como fazer o material, links disponíveis no YouTube, tá bom? A gente vai trocar uma ideia sobre isso aí. E aí eu vou fazer uma abordagem sobre a batalha campal no ensino superior e a batalha campal no ensino fundamental. São metodologias completamente diferentes. Vocês vão ver, por exemplo, que eu não trabalho o ataque no ensino fundamental, somente a defesa. Mas no ensino superior a gente já trabalha com ataque. Tudo isso que eu estou falando hoje é justamente para que a gente consiga, claro, o professor Renan viabilizando um encontro presencial, essa atividade vai servir para a gente conseguir construir aí em loco esse material com vocês. Então, a minha ideia e também a ideia do professor Renan é que a gente possa, ao longo desse ano, se encontrar, fazer uma oficina onde a gente possa construir o material juntos e depois simular as posições de ataque e defesa que se faziam na antiguidade e no medievo. Só um toque. Tudo que a gente. Quando a gente tenta construir essas técnicas de ataque e defesa, a gente está tentando se aproximar do que eles faziam naquela época. É muito difícil a gente fazer com precisão os movimentos que se faziam naquela época. Então, a gente sempre tenta se aproximar. Como que eu construo tudo isso? Basicamente, a gente faz a observação filmística, né, como é que os filmes estão construindo essa movimentação. A gente parte também, né, uma das principais ferramentas do historiador, que é a intuição. A gente tenta supor como era, mas eu gosto de deixar sempre isso muito claro para o aluno. A gente não está fazendo o que se fazia no medievo, o que se fazia na antiguidade. A gente está tentando se aproximar do que era feito ali. Beleza? Pode passar para o próximo, Renan, por favor. Então, vamos lá. O swordplay,
Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem até filmes sobre. Alguns filmes que o gurizinho lá do filme tá lutando com uma espada de espuma e aí ele faz uma batalha campal, né? Já tem o povo do RPG curte bastante. Aqui no Rio de Janeiro tem a Quinta da Boa Vista, onde ficava o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, aquele que pegou fogo no ano passado. E tem uma galera que curte, se encontra lá todo domingo para poder fazer as batalhas. E é bem bacana, assim, de assistir. Então, assim, é uma modalidade que ela não é tão popular no Brasil, mas ela vem crescendo ao longo do tempo. Então, assim, o que é o Sword Play? Se você olhar para a imagem, você vai ver que tem eu aí, eu tô de branco, templário, e um outro companheiro que está simulando o jogo comigo. Então, eu ensino as posições de ataque e defesa mais adequadas para aquele momento ali, para a gente também não machucar o colega, até porque o instrumento é muito leve. Então, se a gente mexer muito rápido, usar muita força, a gente pode acabar machucando o colega. Ainda que o instrumento não tem ponta alguma. Eu mesmo faço a vistoria depois de falar um pouquinho mais para vocês. Mas para a gente evitar o impacto, então sempre tem uma orientação de como bater, onde bater, a intensidade. E aí é importante a gente falar isso também, né? Tanto com os adultos quanto com as crianças sempre tem uma empolgação muito grande. Então é preciso ter um encontro teórico primeiro, a gente sentar no chão, conversar, acalmar a galera, principalmente as crianças, a gente precisa acalmar, porque é uma atividade pedagógica. Então precisa ter um objetivo e para a gente atingir esse objetivo, é preciso primeiro conversar com os alunos, né, para que todo mundo mantenha calma, está todo mundo muito empolgado, tirando bastante fotos, então nesse início é bom a gente dar uma acalmada primeiro, tá bom? Então, o Sword Play é esse esporte ou a dinâmica que simula combate com armamentos fabricados pelos próprios praticantes da modalidade. Tem até a figura do ferreiro, né, como eles chamam, que é o cara que tem um talento maior para fabricar esse material e acaba se destacando. Mas, basicamente, são os próprios participantes que fabricam esse material. Quais são os benefícios? Vamos lá, a gente ainda não tem uma entidade que procurou ver os benefícios do Sword Play. Mas eu entrei no site da Sociedade Brasileira de Esgrima e peguei os benefícios da esgrima e tentei verificar também se eles eram viáveis para o Sword Play. E aí, com a experiência já de praticando essa modalidade na escola já há algum tempo, eu notei que tem um ganho para a acuidade visual, desenvolvimento de agilidade, a criatividade, já que é o próprio aluno que vai montar esse material, e também o raciocínio, tá? O raciocínio rápido, o aluno precisa ali, né, fazer um movimento de maneira muito rápida. Alguém colocou aí o protagonismo, isso é muito interessante, porque começam a surgir os líderes, aqueles que vão pedindo silêncio, aqueles que vão puxando o grito de guerra, aqueles que vão me ajudando a enquadrar, porque assim, no exército é muito fácil, né? Você está sentindo cobrir rapidinho, 100 pessoas estão em forma. Agora ali, para a gente colocar em forma, demora muito tempo. Então é uma modalidade que ajuda muito no raciocínio e tem boas sacadas para a gente discutir: o respeito ao corpo do colega, o respeito pelo espaço, o falar baixinho para poder ouvir ali o comando do professor, ainda que eles estejam bastante empolgados. Então, assim, para a gente garantir a segurança de todos, é preciso que, quando eu falo de segurança, ninguém precisa ficar assustado, porque não é um esporte que, nossa, cara, as pessoas se machucam, não, pelo contrário. Só que, como a gente está lidando com movimento, é preciso sempre tomar cuidado. Eu gosto muito de incluir nessa atividade os professores de educação física. Então, sempre combino para que eles possam participar e me ajudarem na atividade. Então, assim, é preciso que todas as superfícies de impacto estejam protegidas com espuma. Então, por exemplo, o aluno fez uma espada, ele fez um machado, todo o material, a partir de impacto, tem que estar encapada com espuma, para que ninguém acabe tomando uma pancadinha ali que sai um pouquinho mais forte. E é preciso também que as regras sejam definidas com antecedência. Então, assim, eu marco a atividade para daqui a um mês.
toda semana na sala de aula eu já vou construindo junto com eles as regras. Até eu gosto de ir com eles porque respeita o ponto de vista do aluno e também faz com que eles sintam essa responsabilidade, já que eles estão compartilhando ali, estão criando junto comigo as regras. E aí, naquele momento, como eu já falei, vai começar a atividade, eu preciso sentar com todo mundo, falar, ó, larga o material, vamos montar o materialzinho aqui no cantinho. E aí preciso compartilhar com eles essas regras, tá bom? Renan, pode passar para o próximo, por favor? Isso. Confecção do material. Aí vocês têm uma imagem de uma espada. É uma espada padrão, porque assim, existem vários tamanhos. Menor, maior, e até o tamanho da espada influencia sofre influência do objetivo. Por exemplo, com as crianças, eu procuro uma espada um pouco mais alongada, para que, às vezes, a mão do aluno não acabe batendo no outro. Né? Ainda que eu não trabalhe o ataque com eles, eu deixo que eles façam a espada porque é um momento. Acho que toda criança já se imaginou como um guerreiro, né? Como um cavaleiro ou uma amazona, e já se imaginou brincando com aquilo ali. Então, às vezes, eles querem construir também. Então, eu coloco tamanhos. Qual material que a gente utiliza? Cano de PVC, aí não dá para ver o cano, mas ele vai da ponta da espada até o finalzinho da empunhadura. Então, vai de um extremo ao... Aproveitando enquanto o Márcio volta, é, é interessante ressaltar, né, que a gente não consegue reproduzir exatamente o que acontecia na Idade Média. E no futuro eu pretendo convidar um amigo nosso, que é o João, o Márcio conhece bem, né? Que é o cara que ele até Eu citou. volto. Maravilha, Márcio. Não, eu estava comentando com eles, né, que não dá pra gente ter certeza das técnicas medievais e na verdade Sim, assim, se a gente tenta viver como uma pessoa da Idade Média, não dá muito certo. O é João, verdade. esse colega nosso que faz doutorado em arquitetura, o doutorado dele é em castelologia, estudo dos castelos, e ele foi trabalhar na construção de um castelo usando técnicas medievais na O França. Guidelhão, né? Aí ele falou que a primeira vez que ele trabalhou na pedreira, ele saiu destruído, porque ele não tem o tipo físico de uma pessoa da Idade Média que estava habituada a fazer trabalhos manuais o tempo todo. Então a gente não tem a resistência física, por exemplo, que uma pessoa da Idade Média tinha. E esse é só um dos exemplos de dificuldades que a gente enfrenta quando tenta reproduzir o modo de vida do passado. Na última aula, tá me ouvindo agora? Tá tranquilo. Na última aula eu dei até um exemplo sobre os meus alunos que eles sempre fazem perguntas sobre ET, né, no meio das aulas. Falar, professor, é porque eu não entendo como isso era construído. Eu falo, lógico, porque eu e você, a gente pensa com a cabeça de hoje. Se a gente tentar se aproximar da maneira como aquele cara pensava, talvez a gente entenda como esse monumento foi criado. Então, obviamente, eu e você, a gente olha para as pirâmides e fala, meu Deus, isso é impossível uma humana fazer isso. Né? Porque a gente pensa com a cabeça do cara de hoje. Sim, sim. Mas, Márcio, pode seguir o barco. Pode seguir? Então, vamos lá. Eu falei sobre o cano de PVC, o flutuador de piscina, conhecido como macarrão de piscina, é a ferramenta perfeita para a gente fazer a espada. Eu utilizei uma coisa também. Renan, vai me dando um ok, tá? Tá Se tem ok. o áudio. Tá? Eu utilizei uma vez, eu fui naquelas casas de refrigeração, casa de produto de geladeira, e comprei aquela mangueira que a gente encaixa atrás da geladeira. Ela já é um tubo e encaixa perfeitamente no cano. Então, assim, eu não precisei destruir o macarrão de piscina para encapar a espada. Eu já comprei a mangueira do tamanho que eu queria, encaixei no cano e aí fui passando a fita. Então, assim, a espuma pode ser do flutuador de piscina ou pode ser dessa casa de refrigeração. E nem foi tão caro, eu acho que foi R$ 2 por metro, uma coisa assim. E 2 metros eu consegui cortar e fazer 2 espadas, eu não lembro. A fita isolante é importante, que ela vai fazendo os detalhes, né? E ela substitui, em parte, a fita silver tape, porque a fita silver tape é cara. Já vou falar dela. Então, assim, por dentro da espada, onde não vai aparecer a fita, a gente pode passar fita isolante. Mas aí, para dar um detalhe legal, a gente usa silver tape, que é essa prata. A fita silver tape, eu quando fui comprar uma vez, eu perguntei a fita silver tape, e o rapaz da loja não sabia qual era.
Aí alguém que trabalha na loja falou assim, é aquela fita que no filme de terror eles tapam a boca do pessoal. Aí ele, eu sei qual é. Aí, às vezes eu chego na loja e falo assim, Silver Tape, o cara, qual é? Aquela de filme de terror para tapar a boca do pessoal. E aí, claro, todo mundo da loja fica me olhando com uma cara estranha, né? Fala, qual é a intenção desse cara aí com a fita? Mas essa fita ela é muito boa, porque ela é muito firme e ela dá esse aspecto prateado na espada, então fica bacana. Ela só é meio cara, é coisa assim de 10 a 15 reais, coisa de 5 metros dela. E aí eu acho que em uma espada mais ou menos leva 2 rolos dessa fita. Então eu gosto de usar bastante a fita isolante, que é barata, depois eu coloco só para dar esse aspecto prateado. Existem vários tutoriais no YouTube, como fazer espada do Swordplay, como fazer escudo, machado. Então a dica é, dá uma olhadinha no YouTube para vocês construírem um material. Assim, tem vídeo de meia hora, mas tem vídeo também de 5 minutos, 2 minutos. Não é muito difícil. Se você pegar o cano de PVC, encaixar essa espuma aí com a fita já for modelando, já fica legal. Uma dica, eu antigamente permiti o uso de papelão, depois eu proibi o uso de papelão nas batalhas campais que eu faço, porque o papelão ele não amortece o impacto, então a pancada dele é uma pancada rígida, pancada dura. E às vezes quando puxa, ele dá um cortezinho de papel, ele fica com uma pontinha que às vezes dá aquele corte de papel. Então eu proibi. Agora, as batalhas campais que eu faço, só espada encapada com espuma. Beleza? Renan, pode passar para o próximo, por favor. Nessa imagem aí, vocês podem ver diversos tipos de armamentos que podem ser feitos para o Swordplay. Uma espada mais alongada, uma espada mais curtinha. Aí vocês veem uma marreta, né, um martelo. O machado ele é mais complicado, sempre acaba soltando, mas um martelo é bom de fazer. Do lado esquerdo da imagem tem o arco, também existe arco flecha de Swordplay. Acaba que assim, ele não é muito prático, porque o tempo, como a gente faz uma batalha aproximada, né, tá todo mundo pertinho, o tempo de puxar o arco, você já foi golpeado ali. Então, a gente quase não usa. Agora, interessante, essas espadas, elas podem ser transformadas de acordo com a indumentária, a túnica que você fez. Por exemplo, um cavaleiro templário com uma espada mais alongada, um romano com uma espada curtinha, um viking com um martelo, um machado. Então, assim, envolve muito da pesquisa também. De acordo com o tipo de guerreiro que você vai fazer, você pode transformar esse material. Beleza? Renan, pode passar para o próximo, por favor. E passa mais uma, por favor. Só para eu ter uma noção. Não, isso, pode voltar. Nessa parte de deletar, saiu um slide com as técnicas do escudo, mas não tem problema que eu apresento ele oralmente. O escudo, ele é mais fácil de fazer do que a espada. Só que acaba que você gasta mais tempo com o escudo por conta da criatividade, porque você quer enfeitar ele, quer deixar bonitinho. Então, assim, existem também tutoriais no YouTube sobre como fazer escudo, mas é relativamente fácil. Se você pegar um pedaço de isopor, cortar de forma quadrada ou circular, você já tem o escudo. O problema é que ele não aguenta a pancada, ele acaba se destruindo. Então, qual é a dica? Ou você arrumar um papelão firme, como, por exemplo, papelão de geladeira, de fogão, ou você colar várias camadas. Eu coloco 2 camadas. Por exemplo, corto 2 círculos de papelão, colo um no outro, e aí deixo secar bem, depois eu faço o meu escudo. É até bom quando a gente cola essas 2 camadas, você pode enfiar ali entre elas um tecido, uma cordinha, para poder servir para colocar o braço. Se você colocar mais de 2 camadas, às vezes o escudo fica pesado, então ele acaba não sendo funcional. Então eu gosto de usar duas camadas, a não ser que o papelão seja muito fino, aí você pode botar 3 camadas. Então, assim, eu deixei de usar isopor, porque isopor, a gente compra o isopor novo só para utilizar nessa atividade. Então, eu acho que não é
uma, uma sugestão, vamos colocar aqui, sustentável. O papelão não, eu oriento meus alunos a pegar no mercado, nessas grandes redes atacadistas, material que já vai para o lixo. Então eles vão lá, pegam e até trazem as caixas para a escola para dividir com colegas e aí fabricam seus escudos. Tem tutorial no YouTube também. O escudo, em geral, a gente geralmente conhece ele mais o escudo arredondado, né? Só que por isso eu coloquei essa imagem aí, com diversos tipos de escudos prontos e a posição dele no corpo. Então, assim, meus alunos geralmente fazem o escudo de acordo com o embelezamento. Ah, gostei desse aqui, é bonitinho e tal. Mas a ideia também é pensar na parte prática. Por exemplo, para quem luta com espada, e a espada tem um ângulo, né, perdão, tem uma lâmina comprida, um escudo menor para você conseguir mexer bastante o braço sem precisar abrir a guarda. Para quem tem uma espada menorzinha, um escudo maior para você deixar a guarda bem fechada. Então, isso vai depender também de acordo com o tipo de armamento que você está produzindo ou com o tipo de guerreiro que você quer representar. Então, olha como é que interessante, como é que essa batalha campal, ela envolve pesquisa. Muita gente que conversa comigo, e isso é uma dica importante que eu vou dar agora antes que eu esqueça, muita gente que conversa comigo fala assim, Márcio, mas por que fazer essa brincadeira? Eu falo, não, não é uma brincadeira, é uma aula. É uma aula de história prática, onde o aluno vai fazer uma pesquisa sobre como se comportava aquele guerreiro, qual o tipo de vestimenta, o porquê se vestia aquilo ali, o porquê dos símbolos que ele está utilizando. Então, assim, não é uma brincadeira, é uma aula. Inclusive, foi até o coordenador da faculdade que eu trabalho, o gestor, perdão, ele me deu essa dica. Ele falou assim, Márcio, você está ali falando com o pessoal que está participando, só que tem 100 pessoas assistindo. Então é importante, talvez, você deixar um data show apontando lá para a parede, ou você ir lá no público e explicar o porquê você está fazendo aquela atividade. Você quer um ensino renovado, um ensino do século XXI, que você quer transformar, que você quer, junto com os alunos, construir as ferramentas, fazer uma aula que o aluno possa participar, fazer uma aula de história que não seja só dentro da sala de aula, mas uma aula prática. E aí ele me deu esse toque. Muita gente estava indo assistir falando assim, nossa, que legal, é uma brincadeira, é uma dinâmica. Não, não é uma dinâmica, não é uma brincadeira, é uma aula. Então, se vocês forem reproduzir isso na escola de vocês, deixar bem claro que é uma aula e tem objetivos e tem avaliação, você vai dar nota para o aluno, tá? Pode passar para o próximo, Renan, por favor. Agora eu vou ficar com a parte do desenvolvimento. Vou falar como é que eu desenvolvi no ensino superior e no fundamental. Basicamente, a confecção do material ela é a mesma. Ensinar a fazer espada, ensinar a fazer o escudo. A gente não tem, por conta da correria, acaba que a gente não tem uma aula que eu sento com eles para a gente produzir. Eu dou as ferramentas, coloco passo pelo WhatsApp ou pelo portal acadêmico os links para o aluno assistir, eles vão assistindo e tentando fazer em casa. Só que, em geral, é importante a gente perceber também, eu estava conversando com o Renan ontem ou hoje, o Renan pode até completar também, se ele sentir à vontade, mas que a gente acaba muitas vezes entregando tudo mastigadinho para o aluno. E hoje a gente tem sabe, um corpo discente, né? Um alunado que se você entregar teu celular na mão dele, ele desbloqueia, ele entra nas configurações, às vezes eu estou com um problema no celular, eu falo, quem sabe resolver isso aqui? O aluno vai lá rapidinho, então ele também tem que ser incentivado a buscar as ferramentas, a entrar na internet, a procurar como fazer a espada, como fazer o escudo. Renan, confirma, ontem a gente não conversava sobre Foi isso? isso mesmo, né? A ideia é tipo tentar desenvolver a proatividade do educando ou da educanda, porque acaba sendo um mau hábito ficar esperando tudo por parte do professor, né? Sim, Porque o aluno tem que perceber que foi até um pouco daquilo que você já falou no encontro passado, né? Não pensar tanto nos problemas e pensar mais nas soluções. a solução. Inclusive na hora de, por exemplo, alguma atividade, alguma coisa a ser desenvolvida no ensino superior e também na educação básica, falar por que a gente não faz isso, em vez de esperar que o professor ou a O professora professor vai. apresente a solução.
né? A gente não, nem sempre a gente conhece as soluções ou a gente está realmente antenado com o que tem de mais recente. E o aluno pode trazer às vezes uma contribuição fundamental, mas ele fica receoso ou ele não está muito preocupado. Então é bem legal quando o aluno te traz isso. Pelo menos eu penso que é uma coisa É, muito que vale muito a pena. não, compacto da mesma ideia. Então, assim, para o ensino superior e para o ensino fundamental, envolvem metodologias diferentes. Mas, basicamente, todo material é produzido pelos alunos. Só que o professor tem que estar presente em todas as fases. Se você pede para o aluno criar uma indumentária, uma fantasia, e você aparece lá de calça jeans e com a camisa de todo dia, não é a mesma coisa. Tanto que nas imagens que eu mostrei para vocês, eu geralmente estou sempre com a mesma roupa que eu cobrei deles, eu também estou lá. Vestido de templário, vestido de viking, de hospitalário, eu caio dentro também. Então, assim, é importante para o aluno ver que o professor também está vibrando com aquela ideia. Então, assim, acaba que muitas vezes o professor pede a atividade, mas eu vou dar um exemplo aqui de seminários. O aluno vai falar, o professor vai sentar, no final faz a argumentação. Claro que isso envolve uma outra metodologia, mas vamos encaixar esse exemplo na batalha. Se eu peço a batalha, mas no dia lá eu vou ficar sentado observando, não é a mesma coisa. Então eu participo de todo o processo, inclusive mandando mensagem para eles. E aí, como é que tá? E aí o pessoal me manda pelo WhatsApp, pelo Facebook, eles reunidos lá, cortando papelão. Isso é muito bacana. A primeira turma que eu fiz no ensino superior foi em 2016. E foi mais ou menos assim, eu mostrei fotos de swordplay, e foi uma turma de educação física, e eu falei assim, galera, o que vocês acham da gente fazer isso? Aí o pessoal, pô, professor, eu acho que dá, eu acho que dá. Não, peraí, não pode ser eu acho. Nós vamos fazer ou não vamos fazer? E aí teve a possibilidade até de substituir a prova. Não ter prova se a gente conseguisse fazer a batalha campal assim, com qualidade. E assim, a turma abraçou de uma maneira que eu não esperava. No dia da apresentação, em 2016, foi no inverno e assim, estava bem frio. E o pessoal me ligando no dia, falando: poxa, professor, tá muito frio. E a gente fez uma roupa, tinha umas meninas que fizeram roupa de Amazonas, assim, na verdade eram deusas gregas. Então era aquela roupa assim, só de um ombro. E, poxa, professor, a gente está com a roupa, tá muito frio. Eu falei: tá, vou pegar uma sala de aula, a gente faz na sala de aula. Quando a gente entrou na sala de aula pronto, estava tão bonito, todo mundo com escudo, todo mundo vestido, que eles falaram assim: professor, vamos encarar o frio, vamos lá para fora? Eu falei: pô, vamos embora. E aí foi muito legal, ninguém nem sentiu frio, porque, cara, foi demais a atividade, assim, todo mundo correndo pelo pátio, né? Claro que foi experimental, né? Algumas regras que eu tinha em 2016 eu já adaptei para agora 2020. Mas é importante a gente participar de todas essas etapas, estar ali junto com o aluno. Então, assim, como é que eu trabalho com o ensino superior? Eu faço 2 paredes de escudos e aí eu ensino as técnicas de ataque, as técnicas de defesa e coloco essas 2 paredes para poder se encontrarem. E aí eles têm um tempo de embate e depois eu apito para que o embate se encerre. Renan, pode passar para a próxima, por favor. Aí as regras. O que eu converso com eles? Lembrando que a gente está falando dos adultos, ensino superior, que é basicamente o que eu quero fazer com vocês. Priorizar os golpes sempre nos escudos. Então, assim, no momento, no início, a gente está no momento pedagógico. Claro que, assim, após a conclusão do evento, a gente pode fazer uma atividade só com quem quer praticar a modalidade com golpes no corpo. Mas naquele momento, não. Naquele momento é um momento pedagógico. Então, tem muita gente ali, por exemplo, que não quer ter esse embate. Então, o que eu faço? Nesse primeiro enfrentamento das paredes de escudos, apenas golpes nos escudos. Então, você vai acertar somente os escudos. Quando se pode fazer golpe, evitar a estocada. A estocada é aquela quando você ataca com a arma de frente, com a ponta. Evitar a estocada, porque o material é feito de cano de PVC, então a ponta dele pode ter alguma durabilidade, né?
e evitar impacto na cabeça. Na cabeça nunca. Ainda que o material seja feito de espuma, mas não é agradável, né, o toque na cabeça. Então, evitar toque na cabeça e partes íntimas nunca, nunca mesmo. É até punido o cara que faz essa. Punido que eu falo assim, ele é retirado da atividade, né, se ele de fato teve intenção em dar um golpe desse proibido. Uma coisa que eu não falei na parte das espadas é que o cano de PVC é importante que ele seja menor do que a espada completa. Por exemplo, a sua espada tem 1 metro, mas o cano de PVC ele encerra em 90 centímetros. Então, os últimos 10 centímetros é só espuma, e aí não machuca. E o professor, antes da atividade, precisa vistoriar material por material. Claro que assim, não é que o cara que está participando ele está mal intencionado, não, pelo contrário. Mas às vezes, por não ter a prática, sem querer, ficou uma pontinha de fita que pode machucar, uma pontinha do cano aparecendo, então é importante dar uma olhada. É assim, eu já fiz essa atividade para mais de 300 pessoas, faço desde 2006 e graças a Deus nunca tive ninguém machucado na atividade. Mas é um esporte como qualquer outro, envolve contato, então pode ser que você acabe correndo, tem um esbarrão no colega, mas a gente sempre tenta evitar todo esse contato, né? Perdão, a gente tenta evitar esse contato mais incisivo. Terceira bolinha, respeitar o toque do apito. Então a atividade começa quando eu apito e ela termina quando eu apito. Geralmente eu faço 10 segundos de encontro para ver se um grupo consegue romper a parede de escudos do outro. Então eu boto assim, uma parede defensiva e uma parede de escudos indo tentar quebrar aquela parede. E depois que todos já sabem as técnicas de ataque e defesa, aí eu faço livre, me encontro livre dessas duas paredes. Mas lembrando, eu estou ali do lado. Se eu apitar, é para terminar. Então, assim, quando eu apitei, eles geralmente largam o material e vêm andando para trás. Uma dica para o professor é explicar ao aluno que o combate só pode ser feito no horário e no espaço reservado pelo professor. Então, geralmente, eu marco a quadra com alguns cones e falo, a gente só pode lutar nesse espaço. E quando o professor está olhando para a parede de escudos, geralmente eu faço assim, 10 e 10, mais 10, mais 10, vou trocando. Então tem o pessoal que está livre. Pode ser que esse pessoal livre esteja brincando com o material. Então, para que eles não fiquem sem a supervisão, eu combino, uma das regras que eu estipulo só pode usar o material quando eu permito. Então, se eu estou trabalhando com 20 ali e eu tenho mais 30 na reserva, esses mais 30 vão ficar do lado de fora, pode tirar sua foto à vontade, fazer os seus vídeos, mas não pode ficar simulando o combate, para que eles só façam a simulação com a supervisão do professor. E lembrando que a gente não é, né, onipresente, né? Então, chama outros professores para participarem, para ajudar no desenvolvimento da atividade. Renan, pode passar, por favor. Márcio, me permite uma pontinha rapidinho? Por favor. É importante para quem ouve, né, que diferentemente do que a historiografia tradicional, né, ou seja, aquilo que os historiadores pensaram durante muito tempo e divulgaram, que as batalhas medievais eram um bando de loucos correndo estilo Coração Perfeito, Valente, né? perfeito. Que é tipo Uma boa colocação. um bando de barbudo, né, Sim, com pouca roupa, normalmente com a bunda de fora e que luta igual um maluco. Não é assim, né? Pelo menos durante, por exemplo, nesse confronto entre romanos e bárbaros, você tem estilos de batalha diferentes, distintos, mas assim, formação compacta, no caso, tanto romano quanto bárbaro, os escudos muito próximos, ou até com alguns pontos de sobreposição, ataques em formação, ou seja, dificilmente alguém lutava separado do restante. Né? sim. E tudo isso é importante explicar, porque muitas das vezes, se você deixar, né, principalmente a garotada, fazer de maneira muito livre, o camarada vai querer correr tipo 10 metros e dar Isso. uma paulada no pescoço do outro e aí vai virar uma. Tem Vai parecer aqueles guerra de casos assim, torcida, né? eu falo com eles, olha, deixa o destaque individual na Guerra de Troia. A Guerra de Troia é aquela do destaque individual, né? Do bravo Aquiles, que avança sobre as formações inimigas.
mas eles são influenciados pelo filme. Então, no filme, cavalo salta em cima de parede de escudos, né? No filme sempre tem um doidão sem camisa que ele sai avançando no meio de todo mundo, e aí eu sempre falo com eles, olha, a guerra mata, e o combatente ele não quer morrer. Então, assim, a lógica da parede de escudos é proteger, sobreviver por mais tempo, garantir ali a defesa. Então, eu vou discutindo com eles essa questão de estratégia. Teve uma que eu fiz com essa turma que está aparecendo no slide agora, que eu falei, a defesa do rei. Imagina que eu sou o rei. Aí, nessa parede aí que vocês estão vendo, eu tinha 83 pessoas. Eu peguei 15 ou 20, pedi para fazer um círculo em volta de mim, e eu peguei os outros 50, falei, ó, esses 50 vão tentar acertar a mim, eu sou o rei. E eu quero que esses 15 ou 20 me protejam. E aí eles fizeram um círculo, né, o anel de guerreiros, né, se chamar aquele círculo, e a todo tempo tentavam com os escudos impedir que esses invasores chegassem até mim. E aí eu falei, pô, conclusão da atividade. Eles, caramba, professor, é difícil, assim, se for para sair lutando, tá, eu me viro, mas assim, tem que pensar que eu preciso proteger o outro, eu preciso proteger o cara que está do meu lado, e eu tenho uma responsabilidade protegendo esse cara que está atrás de mim. Então, assim, a guerra envolve mais técnica do que a gente pensa. Pois é, e Sim, assim, uma das maiores preocupações que se tinha, isso pensando tanto na primeira ou alta Idade Média até a fase da cavalaria e tudo mais, era você tentar quebrar a unidade militar adversária em pequenos grupos, porque era mais fácil de dominar, porque você pode atacar de todos os lados. Então, a ideia de um corpo, né, de guerreiros profissionais que lutam de maneira combinada esteve presente, né, em maior ou menor grau durante praticamente toda a Idade Média. Essa preocupação já de uma guerra mais individual, né, você já percebe em momentos muito específicos e em condições específicas, sociedades específicas, e também começa a se tornar uma coisa mais costumeira já no final da Idade Média, quando, né, inclusive quando há a introdução da arma de fogo. Porque aí com a arma de fogo, a guerra de certo. e com grandes conglomerados humanos passa a ser uma estratégia ruim. Mas se a gente parar para pensar, ela ainda permaneceu por uma tradição até o período das guerras napoleônicas, né? Então, assim, essa ideia de uma unidade militar ampla prevaleceu durante uma boa parte da trajetória humana. Então, é importante comentar isso para que vocês não achem assim que dá para deixar correr solto, digamos assim, e também não é preciso fazer nenhum tipo de pesquisa antes, ok? Me ouvindo? Tô ouvindo, tá tranquilo. Ah, é porque eu acho que tem um tempo, assim, quando a gente já está falando muito, eu acho que o microfone desliga aí, qualquer coisa a gente reinicia, mas tá 41 minutos aqui, tá tranquilo. Tá, beleza. É, pegando o gancho aí do que o Renan colocou, o que eu gosto muito de observar e até discuto com os alunos na sala de aula é a questão do cerco. O cerco me chama muita atenção, porque assim, como é fácil um cerco num filme, como é fácil ir lá encostar a escada numa muralha e subir. E quando você faz a leitura das fontes, você percebe que o cerco era evitado ao máximo. Você tentava negociar, você tentava corromper o cara que está ali dentro. Para todo momento você evitar perder um grande contingente. Então, assim, o legal dessas batalhas é quando o aluno chega à conclusão, ele fala, pô, isso é muito diferente do filme, eu achei que eu ia sair correndo, bater, 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 e acabou. E aí a gente está falando da estratégia. Às vezes o aluno escolhe o tipo de escudo, mas sem saber qual era a finalidade daquele escudo. Então eu vou ensinando, escudo redondo serve para tal coisa, escudo triangular para outra coisa. Então, assim, é bem bacana, porque dentro dessa atividade também é o momento para a gente falar e muito de história, de historiografia, e aí eu tento trazer também alguns relatos. O Renan acabou de falar da questão de dividir, né? E aí eu falo com ele sobre o relato do César no De Bello Gallico, que ele vem justamente narrando ali, né, fazendo o seu resumo da Guerra da Galícia, e a gente percebe o como dividir era importante para você chegar em um objetivo. Então a gente pensa
a antiguidade, principalmente o medievo, era o momento das grandes batalhas, quando na verdade você evita todo o tempo perder um grande contingente de homens. Né? E até aí tranquilo, Renan? Tranquilo. Nessa imagem, então, como eu falei, nós temos, se não me engano, 83 pessoas. Foi a maior turma, a maior batalha que eu já fiz. E foi a batalha do semestre passado. Esse semestre nós não vamos ter a batalha, infelizmente, porque estamos sem o segundo período do curso de Educação Física, que é o curso que eu trabalho, que faz essas batalhas. Até é importante falar do curso de Educação Física, porque assim, eu experimentei as batalhas no curso de Educação Física. Porque era um curso que naturalmente ele exige muita movimentação. As disciplinas, boa parte delas são práticas. Aí o aluno chegava para a minha aula, história da educação física, ele tinha só que ficar sentado, então era talvez a aula que eles menos gostassem. A maioria já não curtia história e ainda tinha que ficar sentado, e aí eu comecei a fazer algumas dinâmicas que eu pudesse levar a movimentação para a minha disciplina de história da educação física. O legal dessa parede de escudos é que ela demora muito para ficar assim. Demora muito, e se você reparar, assim, tem muitos buracos. Mas aí o que eu vou trabalhando com eles? Vocês imaginam aquela formação lá com 1.000 guerreiros? Eles não podiam ficar gritando a todo tempo, eles precisavam ouvir. E aqui com 83, vocês não estão me ouvindo? Então eu falava, olha, como que isso era exercitado? O silêncio, a obediência, a disciplina. Acho que tá entardecendo aqui, deixa eu fechar um pouquinho a cortina que a gente tem uma visibilidade melhor. Vocês têm uma visibilidade na minha câmera. E aí eu vou falando com eles como que isso é interessante, a disciplina, e o relato deles é que quando eles estão na parede de escudos, esquenta muito. Aí eu falei, imagina naquela época em que roupa de metal, ou couro, muito peso, o guerreiro andando há dias, alimentação precária, com pouca variedade, às vezes com sede. Eu falo, vai imaginando o quão difícil era para esse guerreiro. Pode passar, Renan, para a próxima. Aqui a gente tem os exemplos, vocês têm em cima. E eu escolhi as fotos, assim, eu tenho muitas fotos de grupos, mas eu escolhi umas que eu gostaria justamente de dar algumas dicas. E claro, se algum aluno meu do curso de Educação Física estiver acompanhando, né, eu tenho carinho por todo mundo que já participou disso. Mas as fotos eu escolhi porque tem alguns objetivos especificamente para essa atividade. Então, por exemplo, esse grupo que vocês têm aqui de amarelo, em cima, eles fizeram roupa de TNT. Então você pode ver que desde a amarração ali das sandálias até a capa, a saia, então assim, com um custo muito barato, papelão e TNT, para poder fazer o material. Embaixo, esse grupo usou aquele papelão que se coloca no fundo de pizza, no fundo do bolo, né? Claro que a gente faz algo com uma durabilidade muito baixa, porque vai usar só nesse dia. Mas uma batalha campal, por exemplo, como a gente está querendo fazer em Pernambuco, que é um tanto alongada, seria interessante aquela dica que eu dei, colocar 2 ou 3 camadas de papelão. E a saia deles, se não for TNT também, que eu consegui identificar, é tecido cortado. Pode passar, por favor. Em cima vocês veem um grupo que trabalhou muito bem a caracterização também, eles fizeram em cima dos vikings. Então, aí, esse grupo especificamente me pediu para fazer escudo de madeira, eu permiti que eles fizeram escudo compensado, porque eles me falaram que queriam guardar esse escudo de recordação da atividade. Eu falei, não, tudo bem, mas na hora do embate, eu vou substituir os escudos de vocês por escudos de papelão. Aí, não, tudo bem, professor. E fizeram maquiagem, ficou muito legal. Então, eles pesquisaram como é que poderia ser a maquiagem dos vikings naquela época, e aí fizeram machado, assim, ficou bem decorado. O grupo de baixo foi um grupo assim que inovou, trouxe o inusitado, foi justamente o vestuário indígena. Então, eles fizeram também papelão, TNT, algumas penas, eles fizeram roupas de indígenas, ficou muito legal. Esse ano também a gente teve egípcios, e tivemos africanos também, aqueles escudos, os escudos dos Zulus.
Então foi muito, muito bacana, porque era até um grupo, esse grupo que fez sobre os Zulus, era um grupo que se interessa muito por cultura africana. Então, quando eu falei, oficina medieval, aí o pessoal, professor, tem que ser só medieval ou Grécia Antiga, Roma? A gente pode trazer a África? Eu falei, não deve trazer, vai ficar muito legal puder trazer a história da África também. Pode passar, hein? Agora, para a educação infantil, ensino fundamental, a gente não utiliza ataque. Por quê? Porque eu nunca utilizei. Por exemplo, porque a minha turma de trabalho é o sexto ano. Para fazer a batalha campal, eu faço no sexto ano, porque contempla antiguidade e idade média, como eu falei sobre a BNCC no último encontro. Então, assim, eles são muito jovens e têm uma energia absurda. Então, assim, uma vez vocês vão ver agora, daqui a pouco, a formação tartaruga romana, eu fiz com as meninas, depois fiz com os meninos, porque era muita gente. E aí, conforme eu estava fazendo com as meninas, eles pegavam as bolinhas de piscina, iam lá para trás da formação e jogavam nelas. E aí eu tive que pegar, não, olha só, quero todo mundo sentado aqui. Aí chamei outro professor, o inspetor, para poder me ajudar ali no balizamento do espaço. Então, assim, eles são muito empolgados e eu evito trabalhar o ataque para que ninguém se machuque, não acabe batendo num momento inadequado. Então, eu trabalho só a formação de um único bloco, ou uma parede de escudos, ou uma formação tartaruga, e vou criando obstáculos. O interessante é que no sexto ano, diferente dos adultos, que eu deixo cada grupo pesquisar e criar, no sexto ano eu faço grupos temáticos. Então, os últimos 2 anos. Tá me ouvindo ainda, Renan? Tranquilo. Beleza. Os últimos 2 anos eu fiz Hóplitas gregos e antes fiz os romanos. Então eu dou o tema para que toda a turma tenha uma uniformidade. E aí, como eu falei que eu não trabalho ataques, eu monto ou a parede de escudos ou a formação tartaruga e eu mais um grupo de professores vamos arremessar sobre esse bloco macarrão de piscina, essas bolinhas de piscina de bolinhas, vou jogando sobre a formação para causar uma certa dificuldade para eles atravessarem. E aí eu falo, eu quero que a formação fique uniforme, fique toda fechadinha. E aí quando eu vejo que a formação está abrindo, eu vou e jogo ali, naquele buraco. Aí eu falo com eles, olha, era por aí que o adversário ia entrar, era por aí que eles iam jogar as flechas, as lanças. E aí, às vezes, o aluno fala assim, não, mas professor, poxa, o meu colega foi mais rápido. Eu falo, se comunica com ele, fala, vem para trás, tenta proteger ele, desloca teu escudo. E às vezes eles falam assim, bom, professor, se eu proteger ele, eu vou ficar livre. Eu falo, olha, parte da formação de batalha, parte da instrução militar, que começava desde muito jovem, se a gente pegar o caso dos espartanos, por exemplo, seguia esse ritmo de instrução, de você proteger o cara que está à sua esquerda. Então, às vezes, você abria o seu peito para proteger o colega na expectativa que o cara que estivesse à sua direita também fizesse a mesma coisa por você. E aí eles sempre vêm aquela pergunta, professor, vou confiar minha vida no outro? Eu falei, aí que está o X da questão. Olha como é que nós mudamos aos poucos para uma sociedade individualista, que pouco se importa com o outro. E aí eu vou tentando resgatar os exemplos da antiguidade, do medievo, que eu posso trazer. Alguns valores que se perderam que eu posso falar hoje. Né? E aí, contemplando a última bolinha ali, né? Sempre trabalhar de forma interdisciplinar. O que eu procuro fazer? Esse trabalho dos escudos realmente dá muito trabalho. E aí, por exemplo, às vezes o aluno pode pensar, poxa, eu vou ter um trabalho, ficar um mês todo fazendo um escudo, simplesmente para ganhar uma nota só em história. E aí eu convido meus colegas professores a utilizarem essa nota do trabalho de história em todas as disciplinas. E aí o trabalho fica com um peso muito legal. Então, por exemplo, nessas 2 edições que eu fiz no ensino fundamental, todos os professores utilizaram a minha nota para os seus trabalhos. Então, por exemplo, eu dei nota... Não tem como, assim, quando
o aluno faz um trabalho com essa qualidade, não tem como você não dar a nota máxima. Então, eles utilizaram ali para todas as disciplinas. Então, o aluno ralou bastante, mas isso foi aproveitado em várias disciplinas. Então, ó, trabalhando de maneira interdisciplinar, e só uma colocação também, cada professor pediu alguma atividade em cima desses escudos. A professora de matemática pediu para eles trabalharem os ângulos que os guerreiros geralmente faziam com os escudos. O professor de literatura pediu para encontrar um texto da antiguidade ou do medievo que falasse sobre a guerra. A professora de biologia pediu para eles cortarem uma lasca do escudo e ver quanto tempo aquele papelão ia demorar para se degradar na natureza. Então, assim, todo mundo arrumou uma forma de contribuir. E aí, a segunda colocação, depois da questão interdisciplinar, buscar a cooperação com a equipe pedagógica. Então, eu preciso pedir aos inspetores para me ajudar, preciso pedir a permissão da minha coordenação pedagógica, da minha direção para fazer esse trabalho. Até porque, quando você propõe um escudo, o trabalho é fazer o escudo, um monte de pai começa a ligar, pô, que negócio é esse de fazer o escudo? Então, a diretora não pode, não sei. Então, fica mal para ela. Então, a gente tem que pedir a permissão, se comunicar com o diretor, explicar toda a atividade, o objetivo, para quando um pai ligar para a escola e perguntar que trabalho é esse, o diretor saber o que está acontecendo. Então, é importante a cooperação com a equipe pedagógica. E respeitando o material didático, o conteúdo. Toda essa atividade a gente tem que mostrar para os alunos e para a equipe pedagógica que ela tem a ver com o nosso conteúdo. Renato, está me escutando ainda? Tranquilo. De vez em quando dá um apito aqui. Então tem que mostrar que ela tem alguma coisa a ver, que ela está encaixada dentro do conteúdo. Então, conteúdo do terceiro bimestre, conteúdo do quarto bimestre. Tranquilo? Pode passar, hein, por favor. Essa atividade aqui foi a formação tartaruga, que eu fiz com o 6º ano. E aí você vê a parte de cima ali, a formação já mais ou menos organizada. Eu ali embaixo ajeitando escudo por escudo, orientando, né? Quem vai fazer o quê, qual vai ser como que eles vão caminhar, e aí tentando casar por altura, mais ou menos fazer as linhas por altura, tá? E vocês verem a diferença do ensino superior, que cada grupo tinha um tipo de escudo diferente, para o ensino fundamental, que eles tinham um objetivo. Então, eu pedi um escudo com 1 metro de altura, se eu não me engano, foi 40 ou 50 centímetros de largura, vermelho e decorado estilo romano. Então, assim, eles foram procurando. Engraçado, foi bacana porque, assim, apareceu o escudo com cruz, do período cristão romano, apareceu o escudo do período tradicional, das guerras púnicas, apareceu o escudo que não tinha desenho romano, apareceu. Mas a ideia é que todos participem. Então, em hipótese alguma, eu ia deixar um aluno de fora porque o escudo não batia com os demais. Pode passar, Renan. Aí aqui a gente tem os escudos, ó, esse até do meio é um escudo de madeira que o aluno fez, ficou bem legal também. Esse ele fez para me presentear. Ele falou que queria fazer um escudo de madeira. Eu falei, não, madeira não, vocês vão acabar se machucando. Ele, não, professor, eu queria te dar esse escudo. Eu falei, não, tudo bem, eu tenho até hoje eu levo para as aulas. E a gente pode ver, por exemplo, esse escudo da esquerda, como ele está assim, extremamente bem feito, com aquela parte no meio simulando metal, né, feito papel laminado, os desenhos, assim, tá, uma qualidade assim, gigantesca. Eles levaram muito a sério a atividade. Pode passar. Aqui já é atividade com o outro 6º ano, de 2019, que foi justamente foram os Hóplitas. Como nós tivemos assim, menos tempo para trabalhar, eu deixei que cada um colocasse o símbolo que quisesse no escudo. Porque, se eu não me engano, esse aí a gente trabalhou em tempo recorde. Então, eu pedi um escudo circular, e aí cada um podia colocar um desenho, desde que me explicasse por que aquele desenho. Então, tipo assim, botei escudo dos Vingadores, botei escudo com o tema da família. Então, assim, eu queria que eles tivessem esse trabalho de produção. E aí, olha que legal, não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, né? Renata, a qualidade tá boa aí da visualização? Tá tranquilo. Pra mim tá perfeito, eu não sei pra quem tá vendo. Na imagem de baixo, eu fiz um escudo,
eu fiz esse escudo com aquelas antenas de TV a cabo, não é de TV a cabo, aquelas antenas que tinha, eu não sei se pode falar o nome, né, da mas essas antenas de ferro, né, que se colocava para pegar sinal, esqueci como é que é o nome dela. Parabólica? Tipo como se fosse mini parabólica. Não, é dessas. É porque hoje vem tudo cabeado, né? Mas antigamente tinha aquelas antenas, né, circulares. Sim. Então, assim, eu peguei esse círculo da antena e aí lixei as pontas, né? Pintei com jet, levei numa gráfica, pedi um desenho, coloquei no meio. Mas claro que esse escudo aqui era só para o meu uso. Porque assim, eu procuro fazer material que seja durável, porque eu uso nos outros anos. E aí, se vocês repararem, tem uma medusa no meu escudo, mas assim, é uma medusa horrenda, né? Não é medusa bonitinha, estilo Hércules da Disney, não, é uma medusa horrenda. E aí, quando eu cheguei, todo mundo falava assim, nossa, professor, que escudo feio. Aí eu falava, esse era o objetivo? Um escudo hoplita que se preze tinha um desenho, ou o símbolo da cidade, né? Como o dos lacones, né? Dos espartanos, ou um desenho feio que era justamente para amedrontar o outro. E aí eu parei um tempinho para a gente poder discutir aí os objetivos da guerra naquele período. Pode passar, Renan, por favor. Aqui é uma aproximação assim dos escudos. Em cima você tem o escudo da família Araújo, né? A coleguinha usou o símbolo da família. No outro você tem cupcake, flamingo. Um donut, cara. Eu falei cupcake, um donut, né? Teve uma menina que fez daquela banda japonesa, BTS. Eles podiam fazer o que quisessem. E aí ficou bastante legal, tá? Ficou muito caprichado. Pode passar, Renan, por favor. Aqui, esse é o nosso último slide, tá? A gente está chegando no finalzinho. Mas porque eles falavam tanto que, não, professor, a gente queria treinar o ataque, bater, querem tanto bater, então bate em mim, né? Porque eu, pelo menos, sei as técnicas de defesa. Aí eu peguei um escudo, fiquei numa posição de defesa, só que eu falei, ó, não pode ir lá e bater no escudo, só pode arremessar. E aí eu deixei eles matarem a vontade aí de arremessar os objetos, que foi a cobaia deles. E por que eu escolhi esse slide para o final, para o nosso fechamento? Porque eu acho que só funciona quando o professor cai dentro da atividade, cai dentro. Eu vi uma frase uma vez, cara, que me marcou muito, eu nem sei se de fato é condizente com o personagem, mas dizem que o Walt Disney ele uma vez falou que ele preferia sonhos extraordinários, impossíveis, porque a concorrência era menor. E eu comecei a levar isso para o meu trabalho. Eu gosto de atividades extraordinárias, porque eu acho que é pouca gente que faz, então isso marca a vida do aluno. O meu desejo é que mais pessoas também façam isso, para que as aulas de história sejam lembradas como algo que marcou a vida dessa molecada, para que, por exemplo, as minhas primeiras turmas de sexto ano, hoje, estão chegando no terceiro ano do médio. E o terceiro ano do médio você faz uma revisão. E às vezes o professor de história está lá trabalhando Grécia Antiga, o aluno fala, eu aprendi isso aí com o Márcio no sexto ano. Pô, olha o orgulho, lembrar que o cara, 6, 7 anos atrás, ele ainda lembra de algo que você ensinou a ele. Eu não sei se tinha umas perguntas para cima, né? Porque eu fui aqui martelando com a apresentação, mas quem quiser repetir a pergunta, tá bom? Márcio, o Cláudio citou a pedagogia da autonomia. Se quiser, eu já posso liberar os vídeos, beleza? Pode, à vontade, pode liberar. Depois a gente volta para as perguntas, pessoal. Tá. Vocês conseguem ver a minha tela? Pra mim tá aparecendo aqui, isso, apareceu sua tela agora pra mim. Beleza. Tá dando para ver o vídeo? Eu não consigo ver a resposta, mas eu espero que sim. Não, ó, eu tô vendo agora. Beleza, eu vou soltar agora o vídeo Tá. então. Pera aí. Eu não sei se vai sair o áudio. Tá saindo baixinho.
porque assim, só explicar pro pessoal, essa parte assim com as imagens e se você quiser preparar o outro, pode preparar enquanto eu vou falando, Renan. Uhum. Essa parte assim que eu coloquei com imagem e um textinho é porque eu estou usando o aplicativo Youku, então todos esses vídeos eu fiz para testar o aplicativo, né? Então eu fui colocando ali as informações direitinhas, né? Texto, só para ilustrar. Mas é basicamente o que vocês viram aí foi um duelo. Aí ajuda até a responder a outra pergunta, né? O Thales, não foi o Thales, alguém me perguntou aqui sobre a introdução disso para o ensino médio. Tá? Foi o Thales mesmo. Seria interessante colocar o ataque para o ensino médio. Eu nunca coloquei. Por quê? O ensino médio, embora já sejam adolescentes, também existe uma rivalidade, uma disputa, ainda há uma imaturidade. Então, por exemplo, esse vídeo aí que eu fiz, esse duelo, eu fiz com outro adulto, que é o Dylan Reis, amigo meu, né? Foi meu aluno e hoje eu tenho entre aí o meu ciclo de amizades. Ele sabia a hora de tirar a força da mão, a hora de parar de golpear. Se vocês repararem, a gente golpeou muito nos escudos no início, para esquentar, para a gente entender qual era a força do material que a gente está usando. A gente se orientava muito pelo barulho, né? O barulho que está fazendo, se está muito alto significa que está batendo muito forte. Então, assim, precisa haver uma maturidade para que se vocês repararem direitinho os golpes, eles sempre procuram ou o tronco ou a coxa. Então, eu não colocaria no ensino médio também, colocaria só as formações de defesa. Renan, pode... Posso soltar o segundo? Pode. Essa aí foi a nossa última parede. Im ersten morgendlichen Schein ziehen die Vögel, wo mögen sie wohl morgen sein? Ich folge dem Rauschen der Schwingen in das stille Moor. Uralte Lieder dringen aus den Nebeln vor. Komm und fliege mit uns fort. Lass den Wind dich tragen, weit fort von diesem Ort. Komm und flieg so hoch du kannst. Lass uns die Himmel jagen mit dem Tanz. Nebel wie Seide streifen meine Haut so kühl. Weiter und Pode encerrar, Renan. weiter. É só os créditos, só. Márcio, Então, oi. desculpa te interromper, é porque a Laiane não está conseguindo deixar a pergunta e ela perguntou o seguinte. Deixa eu só pegar aqui que ela me mandou pelo zap. No fim da atividade, algum grupo seria considerado campeão ou seria apenas uma demonstração? Se existe algum tipo de desempate? Como você trabalha normalmente? Perfeito. Até bom que eu não contemplei esse assunto, eu não falei sobre isso. Não há vencedores. Então, por exemplo, eu faço primeiramente uma foto com toda a parede de escudos, depois vou trabalhando com 10 ou 10, 6 e 6, até todo mundo saber o que fazer. Aí eu divido a turma em 2 grupos e há aquele encontro de paredes. Mas assim, a ideia é que a gente trabalhe como uma turma, que a turma seja unida. Então, assim, eu faço um estudo também para saber se não há panelas na turma, né? Sempre vão haver as panelas, mas eu vou tentando quebrar. Se não há algum tipo de inimizade, de rivalidade que possa prejudicar a atividade. E a ideia é que realmente não existe uma competição. Então, assim, não há uma disputa. Até porque a gente não dá notas para a luta em si.
A nota envolve a participação na atividade, a confecção do material, a pontualidade, porque assim, se você deixar, principalmente nas aulas do ensino superior, está marcado para as 7, se deixar tem 28 horas entrando. Então, assim, a pontualidade, entrego para eles uma tabela com critérios de participação. E eu tento fortalecer a união entre a turma. Beleza? Posso liberar o último, Márcio? O Isaac Newton perguntou aqui também como casar as noções de acontecimentos históricos, mostrar alguns filmes para os alunos e desconstruir uma visão guerreira de loucos estrategistas. Legal. Pô, boa pergunta também, Isaac Newton. O que acontece? Se tivéssemos mais tempos, talvez daria para trabalhar isso em profundidade. Então, assim, é muito difícil, por exemplo, o que eu faço geralmente no superior? Eu pergunto quem já viu determinado filme e aí tento casar, desconstruir alguma coisa. Agora, no superior, cada ano que passa fica mais difícil você pedir exemplo de filme. Por quê? O Gladiador foi um filme que marcou a minha vida no sentido, um filme que me chamou muita atenção. Eu perguntei outro dia no sexto ano, quem viu o Gladiador? Ninguém. E aí eu falei, nossa, vocês não viram o Gladiador? E aí eu lembrei que o Gladiador é do ano 2000, 2001, ou seja, eles são mais novos do que o Gladiador. Então, assim, o Gladiador é um filme ultrapassado para eles. Como não dá tempo de passar um filme, porque eu tenho 2 tempos em uma escola, em 3 em outra, eu tento passar cenas de filmes. Eu pego trechos desses filmes e aí, depois que eu faço a batalha, eu vou mostrando trechos, para desconstruir. Ou se o meu objetivo for que eles partam para a batalha sabendo como eram as posições de batalha, eu passo o filme antes. Mas se o meu objetivo for desconstruir, eu passo o filme depois. O importante, pegando o gancho na pergunta do Isaac, é a gente ter em mente que todo o trabalho realizado pelo professor precisa haver um resgate posterior. Na aula da próxima semana, a gente precisa sentar e conversar sobre a batalha que a gente fez, sobre o trabalho que a gente fez, a importância. Precisa ter essa orientação. A batalha não pode acabar e todo mundo para casa e aí no outro dia deixar para lá. A gente precisa ter essa orientação, beleza? A Gabriela perguntou... Excelente pergunta, Gabriela. Eu tive um aluno surdo, por exemplo, nessa batalha. E aí, o engraçado é que a turma já estava acostumada com ele porque já estava 1 ano e eu conheci agora. Então a própria turma me deu dicas. Professor, olha só, vou ficar do lado dele e eu já combinei com ele toques, né? Quando o senhor apitar para parar, eu vou dar um toque no braço dele. Quando for para mexer, eu vou dar um toque nas costas. Eu ainda não tive aluno cadeirante nessa atividade. Eu gostaria de ter, porque eu ia buscar uma maneira de incluir, né? De incluir uma maneira que ele pudesse participar. Então eu ainda não tive. Eu tive esse aluno deficiente auditivo. Tive outros alunos com determinadas limitações de movimento e a gente ensaiou um local que ele possa ficar onde ele não receba tantos toques ou ele não seja prejudicado. Gabriela, pegando o gancho, claro que não são pessoas com necessidades especiais, mas, por exemplo, eu tenho aquelas pessoas que não curtem atividade de contato. Então ela, professor, não quero participar do momento da batalha. Eu falo, então faz o seguinte, fica atrás, fica na lateral. Quando aconteceu o choque entre as paredes, você dá um passinho para fora. Às vezes eu peço estandarte para eles também. Eu falo, fica com estandarte, né? Para que você participe da atividade, mas o encontro ele não pode ser obrigatório. Não, só vai ter nota o cara que participar do embate, né? Michele, você faz a atividade em qual bimestre? Geralmente, Michele, no 3º ou 4º, porque é o período que eles vêm Grécia e Roma. E por se tratar do 6º ano, a partir do 3º bimestre eu já conheço todos, já sei o nome, já sei quem são os mais acelerados, já sei quem são aqueles que precisam de um incentivo a mais.
Então, assim, nome para mim, eu confesso que é difícil memorizar o nome de todo mundo. Então, assim, no terceiro bimestre eu já estou dominando a turma. Agora, por exemplo, no primeiro bimestre eu tenho muita dificuldade, porque eu não conheço direito a turma. Então, eu não sei quem são os mais agitados, eu não sei, até mesmo aqueles que possuem algumas limitações que ainda não foi informado a mim qual é esse tipo de limitação. Então, eu deixo para o segundo semestre. Por isso, a Michelle até completou, por essa questão das panelinhas. Eu também preciso conhecer a turma para saber como tá essas panelinhas, para que naquele momento, por imaturidade, não exista um toque com uma força a mais, né? Algum grupo, não, acho que aqui já foi, Renan. Pode passar o último vídeo, por favor. Posso liberar? Peraí. Esse último vídeo é de educação do fundamental. Aí depois tem umas brincadeirinhas para eles darem uma risada. Botei o gladiador aí, divertido. Essa é a formação. Eles fizeram a formação de fuga e eu e outros professores jogávamos essas bolinhas do macarrão de piscina, tentando quebrar essa formação, que eles fizeram. Pode interromper, Renan, que aí são as fotos. Pode interromper na apresentação. Mas aí tem o meme, cara, tem que deixar por causa do Ah, meme. esqueci. Até é bom que mostra o uso do aplicativo.